cumprimento do Diogo. Não sei se queres mandar um cumprimento a alguém que te está a ver em casa, Zé. Não queres mandar à família, amigos? Não. Ok. Aproveita para o fim, então. Agora, vamos passar para outro tema e vamos falar ainda do título do Futebol Clube do Porto, mas de uma forma diferente. Ou seja, vamos falar do tempo que foi dedicado pela comunicação social ao título do Futebol Clube do Porto. Acho que podemos falar de um critério editorial, ou seja, comparar o tempo que dedicaram ao título e a outros assuntos. Vamos mostrar aí um grafismo também para vocês terem uma noção do que é que aconteceu. Ali estamos a ver do lado esquerdo o título do Futebol Clube do Porto, ou seja, o tempo que dedicaram a um conteúdo do título do Futebol Clube do Porto, e depois os outros assuntos, ou seja, no mesmo programa, e por isso há esta comparação, ou seja, vemos ali a Bola TV 11 minutos, CMTV 28 minutos, RTP3 20 minutos e a SIC Notícias 13 minutos. Aqui também realçar que um dos assuntos do dia, e até vou começar pelo Diogo para falar sobre isto, era o suposto regresso de Jesus, o regresso de Jesus já confirmado, acompanhar tudo a par e passo de Jesus. Mas aqui a questão é, como é que uma equipa em Portugal, Diogo, seja o Futebol Clube do Porto, seja o Benfica, seja o Sporting, seja outra qualquer, é uma equipa campeã e só tem este tempo de antena num programa logo a seguir a ser campeão? Sim, isto é relativo aos programas de domingo, não é? O Futebol Clube do Porto tinha sido campeão na quarta-feira, mas estamos perante programas que são programas regulares, que têm painéis mais ou menos fixos, que acontecem todas as semanas e que passam a época quase toda, e esta vai longa, vai em praticamente um ano, a discutir o quê? A discutir o campeonato e a corrida para ver quem é que vai ser campeão. Chega ao momento em que há campeão e muito rapidamente esgota-se o assunto. É óbvio que na noite em que o Futebol do Porto foi campeão, na quarta-feira, estes canais dedicaram mais tempo a isso do que dedicaram no domingo. Isso não está em causa. O que é impressionante é como, para eles, a atualidade do título do Futebol Clube do Porto esfuma-se em 3 ou 4 dias. Nós vemos aqui, é que o mais interessante é comparar o número de minutos dedicados ao título com o número de minutos que é dedicado a outros assuntos. E eu estive a fazer as percentagens e isto varia. A percentagem, o canal que dedicou uma fatia maior do tempo ao Futebol Clube do Porto foi a CMTV. 22,8% do tempo. Não chega a 1/4 da emissão. Mais de 3/4 da emissão são dedicados a outros assuntos. A Bola TV dedica 10,5% do tempo ao Futebol Clube do Porto. Ou seja, 10%, 90% são as outras coisas. E o título, aquela coisa irrelevante, não é? Um pormenor. Temos a época toda, 34 jornadas, ainda só há 33, na altura ainda só havia 32, mas pronto. 32 jornadas, 11 meses, não sei quantos jogos, não sei quantos golos, montes de episódios, de coisas para discutir, para ver como é que isto vai, e vai o Benfica à frente, passa ao Porto, é o Porto campeão e tal, mas já campeão. Pronto, passem para o resto. É certo que eu reconheço que há outros assuntos importantes. O Benfica tem um treinador novo, Jorge Jesus regressa ao futebol português. Ok, ninguém vai varrer isso para debaixo do tapete. Seria pura estupidez. Mas ainda é mais estúpido fazer de conta que não existiu um campeão e não encontrar o quê? Eles não sabem do que falar, olham para o Futebol Clube do Porto e está tudo dito. É que eu recordo-me que há pouco mais de um ano, quando o Benfica foi campeão da maneira que todos sabemos, que não devia ter sido, mas pronto, lá foi. Lá conseguiu trabalhar para ser, dentro ou fora do campo é outra questão. Aquilo deu para alimentar programas durante não sei quanto tempo, porque eles encontravam sempre, era o Bruno Lage, que era um gênio e até já falavam na igreja lagiana, era o João Félix, que era um fenómeno do outro mundo e andaram semanas e semanas e meses, quanto é que vale, qual foi a importância, como é que vai ser vendido, como é que não é e tal, e depois foi transferido. Era a despedida do Jonas, era o Luís Filipe Vieira, que até teve na sua proverbial elegância, não é? Como nós todos conhecemos. Luís Filipe Vieira é um homem conhecido por ser elegante, fez-se filmar no balneário do Estádio da Luz, a dizer, nós só fomos campeões porque eu tive uns tomates muito grandes. Peço desculpa, mas foi isso que ele disse. E então, a grande coisa, Luís Filipe Vieira, um gênio que foi ver o mar, não, na altura não era foi ver o mar, viu uma luz e manteve o Rui Vitória e depois
a luz apagou-se e ele soube que era o momento para o substituir e meteu o Laje, que era um gênio e já tinha contrato até 2024, 5 épocas, uma coisa doida. Por isso que vejam lá, este presidente, uma coisa do outro mundo. Isto deu para alimentar programas durante imenso tempo. E agora, porque é que isso não acontece? Isso não acontece, nós podemos dizer, é o critério editorial, ok, o critério editorial é porque eles são benfiquistas, é porque eles são centralistas, também é isso. Todos nós sabemos que a imprensa em Portugal, jornais sediados no Porto, jornais nacionais sediados no Porto, O Jogo e Jornal de Notícias, sediados em Lisboa, os outros todos. Canais nacionais sediados no Porto, o Porto Canal, sediados em Lisboa, os outros todos. Nós sabemos que é assim. E é natural por isso que quando uma instituição de fora tem sucesso, de fora de Lisboa, não tenha o mesmo tipo de atenção. Mas isto ultrapassa, o que está em causa ultrapassa isso. O que acontece é que há uma submissão à agenda de Luís Filipe Vieira. Ao que interessa, a agenda não é do Benfica, é de Luís Filipe Vieira neste momento. Porque o Luís Filipe Vieira atravessa um momento muito difícil. Atravessa um momento de grave crise desportiva, em que perdeu um campeonato que eles já davam como ganho em janeiro, quando vimos aquilo do Rui Santos, e ele já estava ganho antes. Em janeiro era o golpe final, mas ele já estava ganho antes, por isso eles já eram campeões. Está nessa gravíssima crise desportiva. Está numa crise que se calhar não é ainda judicial, mas é pelo menos uma crise moral, que é de se saber daqueles negócios que o Luís Filipe Vieira tem com o Rei dos Frangos e de como o Benfica ia lançar uma OPA, lançou uma OPA que podia ter como principal consequência encher os bolsos a um sócio de Luís Filipe Vieira, que era o Rei dos Frangos, sócio que tanto o Rei dos Frangos como o Luís Filipe Vieira escondiam que tinham essa relação. Depois todos os casos de justiça, desde a Operação Lex, em que, porque por muito que cartilheiros como o Rui Pedro Braz e outros digam que eu não tenho nada a ver com o futebol, não tem nada a ver com o Benfica, não tem a ver com o Benfica, então o que está em causa é que o Luís Filipe Vieira queria oferecer um cargo a um juiz em troca de favores de um juiz, um cargo no Benfica, e isso não tem nada a ver com o Benfica. Temos agora o caso do Saco Azul com empresas a Benfica Estádio, constituídas arguídas, o presidente do Benfica constituído arguído, Domingos Soares Oliveira constituído arguído. Temos o caso Mala de Chau, temos jogadores no ativo a garantirem em tribunal que agentes em nome do Benfica tentaram corrompê-los para perderem jogos em nome do Benfica. Nós temos tudo isso. E então o que é que interessa a Luís Filipe Vieira, que tem eleições em breve? Interessa criar números que afastem isto do ambiente mediático. E então há esta história do Jesus. Mas há uma certa missão de limpar a imagem de Vieira agora, é isso? Acho que há isso intencionalmente, e acho que depois se calhar há alguns anjinhos que não percebem e que são usados e vão na conversa, porque tudo isto do Jesus, esta forma como... Não é o Benfica contratar Jesus em si, isso aí pronto, pode ter um objetivo eleitoral, mas é com eles, não quero saber disso para nada, das questões eleitorais do Benfica. Mas a forma como isto tem sido feito, aquelas faixas, acho que já vamos falar de faixas, aquelas faixas que por coincidência aparecem no aeroporto, tão bem feitas, a dizer, só faltava dizer obrigado Vieira por ires buscar o Jesus, não temos mesmo palavras para te agradecer por tanta generosidade e tanta genialidade nessa opção. Este número mediático, o avião de 200 e tal mil euros, vejam lá como o Benfica, que é uma coisa do outro mundo, o Vieira até foi lá, e ele que normalmente nem acompanha os jogos do Benfica fora de casa nas competições europeias, bem sei que normalmente também correm muito mal e que se calhar é por isso, mas ele que não vai ou não vai a Istambul, ou não vai a Paris, ou não vai, que são sítios que são aqui ao lado, mas foi ao Brasil buscar o Jesus, vem no avião, dá a cara, tudo isso é o quê? É alimentar uma série de números que fazem com que estas coisas caiam para debaixo do tapete. Não é só o título e depois o título do Futebol Clube do Porto é ocultado também por causa disso.
porque o Vieira tem, o Vieira e o Cunha Vaz e o Luís Bernardo e todos esses que trabalham com ele, não é? Obviamente, provavelmente isto não sai da cabeça de Vieira, têm uma agenda mediática que querem impor e que conseguem impor. O facto do título do Futebol Clube do Porto ser praticamente ignorado é um dano colateral disso, que, como disse, não é a proteção do Benfica que está em causa, é a proteção de Vieira. José, qual é a tua explicação?